No Enoque também, que eu não posso deixar de citar esse livro, que é bom demais. Tá? Enoque, capítulo 47. Tá? Naquele dia, a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. Naquele dia os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do Senhor dos Espíritos, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor dos Espíritos, para que por ele se execute julgamento e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Naquele tempo, eu vi um ancião de dias, enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor adiante dele. Então, nesse verso 3 aqui do Enoque 47, diz que o ancião de dias se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença. Então, o ancião de dias, ele não é o Messias aqui, o ancião de dias é o Pai, Yahweh. Porque, tá? O ancião de dias, porque no próprio capítulo 48 do Enoque, eu estou lendo 47, desculpa, 47, verso 3, o ancião de dias se assentava sobre o trono de sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença. Tá? O ancião de dias é o Pai. Tá? Porque no capítulo 48, verso 2, ele faz a distinção, o ancião de dias e o filho do homem, tá? Que é o Messias. 48, verso 2 diz assim: naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e seu nome na presença do Ancião de Dias. Então, o Ancião de Dias, o Senhor dos Espíritos, Senhor dos Exércitos, Yahweh, o Pai, é um. O Filho do Homem é o Messias, né? Seu Filho. Então, mais uma vez, a gente tem aqui a questão, Apocalipse 20, verso 12, quem está sentado sobre o trono, diante do qual sumiu, diante do qual fugiu a presença, o céu e a terra. Então, mais uma vez, a gente tem que ir ao Apocalipse 22, verso 1. Trono de Deus e do Cordeiro. Tá? Seria, no caso, poderio, sinônimo de poderio e autoridade. Mas, enfim, retomando aqui, Enoque 47. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria por causa da consumação da justiça que havia chegado. Ou seja, essa visão profética do Enoque, ele viu que o Senhor dos Exércitos fez a justiça. E os santos ficaram cheios de alegria, porque eles foram para a vida eterna. E os ímpios destruídos. Tá? E o sangue dos justos foi vingado. Tá? Foi feita a justiça. Okay? Por isso que a gente tem que ter paciência. Por que o ímpio faz a impiedade hoje? Tá? Porque o Eterno está esperando com muita paciência. Okay? Por quê? Veja bem, ele é o principal, não somos nós. Então, ou seja, ele permite um ímpio fazer a impiedade. Por que o Eterno permite o mal? Por que Deus permite o mal se Deus é bom? Veja bem, o que o Eterno tem preparado para a gente é a vida eterna. Então, mesmo que eu morra, mesmo que você morra, isso não significa absolutamente nada, porque com certeza ele vai ressuscitar todo mundo. Agora, o justo, o martirizado, vai ressuscitar para a vida eterna. Aí você vai ver lá na frente como que o Eterno é bom. Como que ele é bom. Aí esses ímpios, esses vagabundos, eles vão ser julgados. Aí você vai ver como que o Eterno é justo e julga com justiça. E eles vão ser condenados logo de fogo. Aí você vai ver a justiça do Eterno, mas você vai ver a severidade dele, o poder dele. Por que ele permitiu Satanás fazer tudo que o Satanás faz? Por que o Eterno permitiu? Porque lá na frente a gente vai ver como que o Eterno destrói o Satanás. Aí você vai ver a justiça, a ira e o poder do Eterno. Isso você vai ver.
ok? Então, no final da história você vai ver tudo: a ira, o poder, o amor, a bondade, a justiça do Eterno, tudo você vai ver lá. Tudo é revelado no Eterno e no Messias, entendeu? Por isso que a gente vai ver, imagina um filme. O filme, você vê lá, tem drama, tem aquela coisa toda, tem romance, tem drama, tem tragédia, tem os vilões. Mas lá no final do filme você vê o que o autor preparou. O final feliz, entendeu? É assim que a coisa funciona, entendeu? Então lá na frente a gente vai ver tudo. E qual a finalidade disso tudo? É uma brincadeira do Eterno? Não é uma brincadeira. Tá? A finalidade disso tudo é revelar a glória dele para o seu povo, para a sua criação, e viver com ele e com o Messias a vida eterna. Entendeu? Esse é o objetivo de tudo. Esse é o final da história. Tá? Então a gente precisa ter paciência. O justo, ele nunca questiona nada do Eterno. Quem questiona, por que Deus permite o mal, não sei o que, esses aí vão para o lago de fogo. Tá? Esses aí são os incrédulos, eles vão para o lago de fogo, ok? O justo, ele nunca questiona nada, o justo, ele permanece sempre firme. Então, Enoque 47, a justiça dos santos por causa do julgamento. Então, quando ele diz aqui, capítulo 47, verso 2, naquele dia os santos que se reunirão, os quais habitam nos céus. São duas hipóteses. Ou é figurativo isso, que habitam no céu, porque está em verdadeira adoração, em espírito e verdade. Ok? São os filhos do reino dos céus. Certo? E a segunda hipótese é aqueles que habitam no céu, literalmente, possivelmente os que vão participar da primeira ressurreição, né? E que vão ser arrebatados. Né? E eu apostei as minhas fichas que é um arrebatamento de fato para o céu. E eu apostei as minhas fichas. Então são duas hipóteses. É muito interessante. Então percebam o conceito, julgamento, justiça. Muita gente questiona por que Deus permite o mal. Aí você vai ver lá na frente qual é o propósito do Eterno. Ok? Como se o carrapato pudesse questionar o dono da fazenda. Né? Basicamente é isso. Então, mais uma vez, cada um foi julgado de acordo com a sua conduta. Percebam, meus amigos, o erro da teologia adventista. O adventista, ele diz que primeiro os ímpios vão ressuscitar, depois o Satanás vai enganar eles para ir e enfrentar os santos da Nova Jerusalém que vai descer do céu. Ou seja, tá tudo errado, pô. Tá tudo errado, tá? Tá tudo errado, porque Satanás vai juntar nações, vai enganar nações, tá? E a ressurreição dos ímpios é depois disso, é só no verso 12. Satanás vai enganar as nações, né? Verso 7 e 8. Tá? A segunda ressurreição é depois que Satanás já vai ser jogado no lago de fogo. Então Satanás é jogado no lago de fogo no verso 10. A segunda ressurreição e os ímpios vão estar nela só no verso 12, cara. Os caras botaram tudo fora de ordem. A Nova Jerusalém desce do céu só depois disso, cara. No novo céu e na nova terra. Está tudo errado. Tudo errado. Botaram tudo de trás para frente, cabeça para baixo. Tá? É brincadeira. Pois bem. Agora vamos ao verso 13. Verso 13, muita atenção. O mar devolveu os mortos que nele estavam. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme a sua conduta. Ok? Então aqui é o verso 13. O mar devolveu os mortos que nele estavam. Mas como assim? Né? Como assim o mar devolveu os mortos que nele estavam? O que se refere a isso? Bem, qual é o destino do morto? Bem, o morto, ele vai para onde? O morto vai para o cemitério, para a sepultura. Ok? Esse é o destino do morto. Tá? Esse é o destino dos mortos hoje. Certo? Agora, quando ele diz aqui que o mar devolveu seus mortos, o que está se referindo? Está se referindo, meu amigo, ao dilúvio. Ao dilúvio. Tá? É o dilúvio. Que eles fazem, essa turma de pseudocientista, satanista da nova ordem mundial, eles fazem de tudo para esconder o dilúvio. Aí você vê uma matéria lá no Fantástico que diz assim, olha, tem um fóssil de um crustáceo aqui na Amazônia.
Mas esse crustáceo só vive no mar, né? E o fóssil tem tantos milhões de anos. Isso significa que na Amazônia, milhões de anos atrás, foi um oceano, né? Aí o arqueólogo lá, tem certeza? Aí o repórter pergunta, tem certeza? Aí o arqueólogo fala, eu tenho certeza. Porque esse fóssil é de um crustáceo que vive na água salgada, no meio da Amazônia, porque a Amazônia foi um mar há milhões de anos atrás. Que mentira, cara. Tudo satanista, maçom vendido. Tá? É o que eles são. O que o fóssil do crustáceo está fazendo lá na Amazônia é muito simples, é porque teve o dilúvio. Toda a terra foi inundada. Então esses fósseis desses animais foram parar lá por causa disso. E nenhum fóssil de osso, meu amigo, um osso vai durar milhões e milhões de anos. Por favor. Por favor, eles estão mentindo escancaradamente. Beira o óbvio, né? Por causa disso, o dilúvio. Tá? Houve uma coisa chamada dilúvio. É uma derrotada, tá? Que os descendentes dos anjos caídos, Gênesis capítulo 6, a terra ficou de tanta iniquidade, tanta maldade, que veio o dilúvio. E no dia do retorno do Filho do Homem, que a gente acabou de ver lá em Mateus capítulo 24, será semelhante ao dia de Noé. Vai ter o dilúvio, vai ter muita iniquidade daqui para frente cada vez mais. Entendeu? Então, quando ele diz que, ou seja, imagine o seguinte, na face da terra todos foram mortos, exceto 8 familiares de Noé. Dilúvio, tá? Houve dilúvio. Então, por isso que ele diz que o mar devolveu os mortos que nele estavam. Ou seja, o que significa isso? Os mortos que foram mortos pelo dilúvio vão ressuscitar nesse momento também, para ser julgado. Okay? Até então eles estão mortos, não estão em lugar nenhum, não estão sofrendo, estão nada, estão mortos. Vão ressuscitar para ser julgado. Ponto. O mar devolveu os mortos que nele estavam, por causa do dilúvio. A morte, né, e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos. Ou seja, aqueles que foram... O que é morada dos mortos? Morada dos mortos, meu amigo, não é um local físico, um local que eles estão lá batendo um papo, sofrendo, pegando fogo, a moda grega. Não, como eu disse, isso daqui, morada dos mortos, é o destino comum a todos os mortos. É sepultura. É uma condição de morto, entendeu? Isso é o que a Bíblia apregoa. Agora, é o que eu digo, o cristianismo e o judaísmo, eles têm que abandonar o espiritismo. Essa é a grande realidade. Negócio de imortalidade da alma, quando o cara começa a falar disso, eu já sei, é falso profeta. Eu não perco nem meu tempo. Tá? Porque nós vivemos numa sociedade ocidental de influência grega. A influência grega foi muito grande no próprio judaísmo. 300 anos antes do Messias já era uma grande influência. Helenização do judaísmo. Cristianismo, na verdade, foi fundado por mestres da filosofia, seguidores de Platão e de vários filósofos gregos, na ideia grega da imortalidade da alma, que nada mais é do que satanismo, luciferianismo desde o Jardim do Éden, que é a base de 99% da religião mundial, é a imortalidade da alma. Tá? É uma das principais doutrinas do Satanás. Entendeu? Então, que é espiritismo, luciferianismo. Então, o cristianismo e o judaísmo precisam abandonar o espiritismo, abandonar essa ideia de mortalidade da alma e voltar para a Bíblia, para a ideia de ressurreição dos mortos. Ok? É isso que quer dizer. Tá? Então, essa gente toda, aí, os mortos de maneira geral, ressuscitaram. Tá? Essa é a segunda ressurreição. E cada um foi julgado conforme a sua conduta ou conforme as suas obras. Né? Pois bem, verso 13. Então vamos dar uma ideia aqui. Jó, livro de Jó, capítulo 26, verso 5. Deixa eu ver se eu acho aqui. Jó 26, verso 5. Então, o pessoal tem que aprender, cara, a abandonar o espiritismo. Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias. Só localizar aqui o livro de Jó, só um momento. Jó, verso 26, capítulo 26,
verso 5. Diz assim, ó. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. Como que os mortos tremem debaixo da água? E que mortos são debaixo das águas? Como assim? Tá? Jó estava se referindo ao dilúvio. Ou seja, toda a vida na face da terra, tá? Com exceção, todos os seres humanos na face da terra, com exceção da família de Noé, foram destruídos. Imagina um fato, cara, desse, que é negado. Que é negado hoje porque a estrutura mundial de poder hoje, inclusive a pseudociência e a mídia podre, estão na mão do Satanás. E ele nega isso de toda maneira. Entendeu? Para você não conhecer a verdade. Tá? Então é isso. Verso 14. Verso 14, ó. Então, muita atenção. A morte e a morada dos mortos foram então jogadas no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Atenção, verso 14, Apocalipse 20. A morte e a morada dos mortos foram então jogadas no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Mais uma vez, gente, eu falei que a besta e o falso profeta não são homens literais, não são pessoas literais, são estruturas de poder. Então, a morte e a morada de mortos, ok? Também não são pessoas físicas, literais, mas também foram jogados no lago de fogo. Isto é, foram destruídos. A morte vai ser destruída. O lago de fogo é a segunda morte. Tá? Atenção à profecia. Então, ou seja, o que a religião mundial, hoje a Babilônia, Império Mundial de Falsa Religião, qual a solução que eles dão para a morte? Então a religião muitas vezes é uma forma de explicar a morte. Ah não, o cara foi pro céu, morreu, foi pro céu, foi nada, rapaz. Tá lá no céu, tá jogando bola lá no céu, tá feliz, tá nada, morto tá morto. Foi pro inferno, pegar fogo, morto tá morto. Foi pro limbo, foi pro nirvana, reencarnou, agora reencarnou, reencarnou lá não sei aonde lá. Coisa nenhuma, conversa fiada. Tá? A morte é a morte, porque o ser humano pecou, ok? E por isso que o ser humano morre, né? Pecou. Então, qual é aquilo que Deus preparou solução para a morte? Por isso que ele enviou o Messias, a coisa toda, é a ressurreição. Ressurreição. Agora, você não acredita em ressurreição? Então você simplesmente não acredita em Deus. Basicamente é isso, tá? Você não acredita em ressurreição, então você não acredita em Deus, você não conhece a palavra de Deus, você não conhece a fé salvífica. Sim, estou sendo bem enérgico. Não acredita em ressurreição? Nunca. Então você não acredita em Deus, basicamente isso. Não acredita no poder de Deus. Você nunca ouviu falar em ressurreição, então você não conhece a palavra de Deus, tá? Estou sendo bem enérgico, bem simplório, porque é assim que a coisa funciona, tá? É simples assim. Então, a morte vai ser aniquilada, não haverá mais morte. Isaías 25, verso 8 e 9. O profeta Isaías 25, verso 8 e 9. Diz assim, ó: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Yahweh as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque Yahweh o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, ele nos salvará. Ele é Yahweh, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegremos. Repetindo o verso 8: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Yahweh as lágrimas de todos os rostos. Tá. É isso daí, profeta Isaías, que está de acordo com 1 Coríntios 15. Né? Se a gente focar em 1 Coríntios 15, deixa eu ver aqui.
1 Coríntios, capítulo 15, verso 23 até 26. Primeiro, 1 Coríntios 15, verso 23 e 26. Diz assim, ó: mas cada um por sua ordem. Cristo, né, o Messias, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando da ressurreição, né? Então, esse na sua vinda, ele está falando aqui da primeira ressurreição, lá no início do capítulo 20. Depois virá o fim. Mas esse depois virá o fim é só depois de 1000 anos. Depois virá o fim quando estiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e a força, né? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo que há de ser aniquilado, o inimigo do Messias, é a morte. Então, depois que o diabo, Satanás, for aniquilado, que vai ter o julgamento, né? E o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Tá? Então, verso agora 54 e 55, diz assim, ó: e quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agulhão? Onde está, ó morada dos mortos? Aqui já está escrito inferno, cara. Bíblia evangélica é braba. Onde está, ó morada dos mortos, a tua vitória? Né? Verso 54 e 55, repetindo aqui: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agulhão? Onde está, ó morada dos mortos, ó sepultura, a tua vitória? A aniquilação da morte, vida eterna. Você não acredita nisso, meu amigo, você não acredita em Deus, você não está na fé salvífica, você vai para o lago de fogo. Entendeu? Basicamente. Verso 14. Pois bem,